tanto ONGs como secretarias têm pensado e têm trazido a questão de como que o IDEB pode ser utilizado para monitorar e avaliar suas ações. E aí, na prática, a gente vê tanto grandes conquistas e grandes avanços nesse sentido, como limitações no uso desse indicador. Quais são os ingredientes básicos aí do IDEB? Na verdade, o IDEB, ele mistura duas coisas. A primeira delas é a proficiência ou a nota dos alunos nessas avaliações, vou falar um pouquinho sobre elas. E a outra medida é uma medida de fluxo escolar, que tem a ver com a taxa de aprovação. Que tem a grande diferença, na verdade, é que ela é censitária. Tá? A ideia é que todos os alunos das séries avaliadas vão fazer a prova, e não só uma amostra de alunos. Enfim, como eu coloquei, a Prova Brasil, ela vem com o objetivo de auxiliar os governantes nas decisões e no direcionamento de recursos técnicos, pedagógicos e financeiros. Ou seja, a ideia aqui era de chegar mais perto do gestor, dele ter uma medida de desempenho que ficasse mais perto dele. Estado é muito longe, então eu preciso saber como estão as escolas do meu município. Nesse sentido, como direcionar recursos, como pensar, olha, tem duas escolas dentro do mesmo município, uma está muito bem, a outra não está muito bem, como é que eu faço, como é que eu comparo? Eu precisava de um indicador mais próximo. E a outra coisa também era no sentido de buscar envolver a comunidade, e aí o IDEB ele vai ter um papel bastante forte nesse sentido, né, de que olha, as pessoas precisam saber qual é a IDEB da escola do filho dele. Precisa saber por que o IDEB da escola do filho dele é diferente do vizinho que estuda numa escola próxima. Enfim, você precisa envolver a comunidade no sentido de pressionar por uma maior qualidade do ensino. Então, de novo, aqui a questão é que é universal, ela não é mais amostral, utiliza a metodologia, como o SAEB utiliza a teoria da resposta ao item. A ideia aqui dessa teoria é que eu tenho uma prova que é comparável ao longo do tempo, tá? Então não preciso ficar preocupada que num ano a prova foi mais difícil do que no outro ano, não tem isso, as provas são comparáveis, de forma que se eu olhar para a evolução das notas ao longo do tempo, a ideia de que se aumentou é porque está melhorando a qualidade do ensino, não é porque a prova ficou mais fácil, por exemplo. E aí a gente tem a outra ponte, que é o censo escolar. Tá? Que é uma outra avaliação que é feita pelo INEP, tá? E aí as escolas informam no começo do ano os alunos que estão matriculados, e depois, no início do outro ano, ela tem que dizer o que aconteceu com cada um desses alunos. Tá? É daí, na verdade, que vem a nossa outra unidade de medida que vai formar o IDEB, que é a taxa de aprovação. E aí eu vou formar o IDEB, que nada mais é do que essa multiplicação entre a nota que eu obtive lá na Prova Brasil e a aprovação. E a ideia de tentar combinar essas duas coisas aqui é pensar o seguinte: quanto maior a nota na Prova Brasil e quanto maior a taxa de aprovação, maior é o IDEB, melhor é a qualidade do ensino. Essa que é a ideia. Então, eu quero que os alunos aprendam e aprendam na idade correta. A Prova Brasil e o IDEB, ele contribuiu bastante nesse aspecto aqui, da avaliação de larga escala, tá? Que é a questão da transparência, que é a questão da prestação de contas. Pensando aqui, por que isso é importante, prestação de contas, né? Gera um sistema de incentivo para a melhoria da qualidade do ensino. Então, na medida que você divulga, na medida que as pessoas conhecem, as pessoas passam a pressionar mais, passam a exigir mais melhoria da qualidade do ensino. A gente trabalha bastante nesse modelo da parceria público-privada, né, com fundações, institutos empresariais e com as secretarias municipais de educação.
tem um interesse desse parceiro em atuar numa região, num território que é de atuação dele e tal, e a gente vai ter a gente quer ter um primeiro cheiro do que está rolando naquele contexto. A primeira coisa que a gente faz é abrir o portal do IDEB, o QEDU, que a gente usa bastante, que não sei se vocês conhecem, e acessar esses indicadores de proficiência e fluxo, né? Então, e isso desde 2007, a gente consegue fazer com muito mais elementos do que a gente tinha até então, quando a gente ia a campo, muito mais desinformada do que era a realidade daquele município. Então, isso para a gente permite que a gente levante hipóteses sobre o que é mais crítico, o que é prioritário naquele contexto, e depois afine esse plano de ação em loco, em diálogo com o parceiro e com a secretaria. Mas com uma primeira leitura dessa realidade, os dados que compõem o IDEB ajudam bastante a gente a se guiar nesse estudo de intervenção, né? Além disso, tem acho que um potencial de alinhamento com a política pública, que a gente tem os municípios com IDEBs prioritários, que até se saber que eles tinham um IDEB muito baixo, abaixo da média, não recebiam tantos recursos do MEC, passaram a receber, porque isso teve uma visibilidade do próprio MEC, de quanto esses municípios estavam expostos à própria sorte e tal, e a gente consegue, então, compor com esses diferentes atores, com o MEC, com o poder municipal, com o poder estadual, uma intervenção que, de fato, apoie esses municípios que precisam mais. É possível que o IDEB, avaliações de larga escala, possam servir como catalisadores, né? E como subsídios, não sozinhos, mas podem contribuir como subsídio para planejamento, para a construção da parceria ONG-escola em iniciativas sociais junto a crianças e adolescentes. Sempre com foco na aprendizagem do aluno, fazer com que a avaliação em larga escala ela seja um subsídio para que se possa dialogar com a avaliação feita pelas escolas, quer dizer, o olhar conjunto das escolas, como é que nossos alunos estão aprendendo, quais ações coletivas nós fazemos com os nossos professores, com os nossos alunos, com as famílias, funcionários, para alavancar os resultados de aprendizagem. E a avaliação da aprendizagem feita lá no dia a dia, na sala de aula, pelo professor. Né? Sempre lembrando, uma perspectiva que não é só o professor de língua portuguesa e matemática, não são os professores daquela escola que estão trabalhando com habilidades, competências e conteúdos com aqueles alunos. Tem aqui um eixo de uso que está no âmbito das secretarias de educação, as tomadas de decisão que elas fazem, para além de simplesmente reportar o diagnóstico, ir à escola, né, e falar, você tem que melhorar. Mas, de fato, pensar enquanto secretaria que ações sistêmicas precisam ser feitas, que apoio é feito para as escolas, para que elas consigam melhorar os seus resultados. A gestão no âmbito das escolas, o que a escola, enquanto coletivo, precisa fazer, e o trabalho pedagógico da sala de aula. As possibilidades aqui de aprofundamento, parceria, ONG, escola, podem acontecer nesses 3 níveis. Né? É possível. E aqui eu trago de forma muito forte. É fundamental a qualificação das equipes de secretarias, é fundamental a qualificação das equipes das escolas, e é fundamental a qualificação das equipes de organizações sociais que realizam esses trabalhos quando chegam, para apresentar o seu projeto e para construir junto estratégias com a escola. Argumentos contra, né? Para a gente até já colocando aí para o debate. Estou finalizando e colocando para o debate, tá? Distorção de incentivos. Na medida em que você coloca lá a lota de português e de matemática, você pode tirar a atenção para as outras disciplinas que são igualmente importantes. Game, isso daqui é uma coisa que muita gente fala. As pessoas começam a jogar com a regra do IDEB, jogar com a regra do jogo, e na verdade você tem uma melhoria do indicador que não tem nada a ver com qualidade. É outra coisa que eles aprendem a fazer a prova, por exemplo. E aí você nota que o indicador melhorou, mas não significa melhoria de qualidade. Tem problemas. E as medidas estão sujeitas a erro. Tá? E aí a gente tem erros sistemáticos. Olha, foi aplicar a prova naquela escola, estava tendo uma obra do lado, as crianças não conseguiam se concentrar e foram mal tudo na prova. Tá? E mesmo do aluno. O aluno naquele dia não estava bem. Tá? Então, você tem as medidas, na verdade, elas são medidas do aprendizado, mas elas têm problemas.
Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente compara assim, de qualquer jeito os IDEBs, porque, na verdade, a gente pode estar olhando para escolas que são completamente diferentes. Tem, de fato, muitas vezes, questões políticas, partidárias, do prefeito, do secretário, que muitas vezes não é uma pessoa da educação, que quer ver o índice aumentando e exerce uma série de pressões para as equipes técnicas das secretarias e dessas para os diretores e desses para os professores. Então, isso a gente vê. A gente lida nos espaços de formação com esse problema. A gente coloca isso para discutir com todo mundo e para encontrar melhores saídas do que tentar escapar por essas estratégias, né? Uma delas é ajudar o secretário de educação, muitas vezes, a entender tudo isso, a entender tudo que está em jogo, para que ele possa argumentar nos espaços políticos e conseguir as condições necessárias para, de fato, melhorar o sistema daquela rede, e não para buscar esses atalhos possíveis para melhorar um número, um índice, né? A gente tem que trazer outros indicadores para essa discussão que ampliem o conceito de qualidade de educação. Só comentar que, na verdade, essa questão do IDEB, do uso do IDEB, acho que ela reflete uma cultura dos indicadores que tá presente, acho que na nossa sociedade, né, de que bom, o que a gente faz? Nenhum indicador sozinho diz tudo, né? E aí, mas ao mesmo tempo a gente usa, e quando a gente usa, a gente esquece que ele é parcial. Então, me parece que tem sim uma questão que se expande para a área de avaliação de modo geral, que é como é que você sustenta a parcialidade do indicador, né? Como é que você usa e, ao mesmo tempo, sustenta que ele é parcial, que ele não está dizendo tudo. Isso é realmente andar em cima da navalha, enfim, a gente escorrega para um lado, escorrega para o outro. Mas, para mim, isso é uma questão muito importante. Como é que, na prática, a gente pode sustentar isso?